Gente, vamos fazer a leitura da primeira leitura da missa, que é de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9a. Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo. Então, tá falando a leitura, né? Porque Deus, ele fala para nós gritarmos forte e levantar a voz como trombeta e denunciar os crimes do povo. Então, o povo, ele comete crimes, né? Deus, ele fala, é o meu povo, mas o meu povo, né? O povo de Deus, ele comete crimes. E aí nós, tá falando, né? A gente tem que ter esse dom de se comportar como o profeta, né? Deus, ele fala para nós na palavra. A gente tem que exortar o povo, falar alto, né? Porque se não tiver voz, não vai haver a correção. Então nós temos que falar, que denunciar. E isso, para a gente fazer isso, a gente tem que ter a coragem. Porque continua aqui a leitura, né? Fala os pecados do povo e os pecados da casa de Jacó. Então, as igrejas, elas também têm pecados, gente. Existem pecados no ambiente religioso das igrejas cristãs também, né? O povo de Deus. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijaste quando jejuávamos e ignoraste quando nos humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios. Então, esse negócio do dinheiro não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E as igrejas, elas estão tratando, muitas não tratam das coisas de Deus, de fato, né? Tratam mais da situação dos negócios, né? Você ter uma boa vida, você ter um bom emprego, você ter um bom dinheiro, porque isso vai te dar segurança, garantias, vai pagar, né? Mas isso é um pecado, né? Que a igreja comete, porque há um desvirtuamento, né? Se desvirtua o principal, que é a nossa salvação. E a nossa salvação e a mensagem de Jesus, né? A gente tem que evangelizar, não procurar vantagem, né? O que vier, vem em acréscimo. Não vem como principal, mas as pessoas, elas já colocam. A igreja, ela tá infelizmente, a qualidade dos nossos líderes religiosos, muitos, a qualidade de muitos é muito questionável, porque não está havendo essa situação, porque há uma situação na sociedade onde um puxa o tapete do outro, né? As pessoas estão colocando posições, então o que está se falando? Na salvação ou no dinheiro, né? Está se falando mais bobagens, né? E o que tem que ser falado não está sendo mais como deveria, né? A salvação, né? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis vossos empregados
é porque no mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas. Então as pessoas estão fazendo coisas ruins, né? Quanta gente que perde emprego. Aí fala, não, você perdeu o emprego. Não, porque tudo é muita armação. Pessoas são vítimas de armação da sociedade. Fofocas, falatórios, invejas, né? E a pessoa tá fazendo aquele jejum ali na igreja, muitos não prestam nem atenção, né? A pessoa tá explicando o evangelho, a pessoa levanta, vai beber uma água, vai no banheiro, faz uma fofoca. Isso na igreja. Agora, fora da igreja, quem é que tá querendo ler a Bíblia, né? Abrir a Bíblia para ler a palavra. Então, quando faz um jejum, será que o jejum é sincero ou é só para cumprir aquele rito da igreja, né? Marcar presença. Você não veio, você tem que vir à igreja. Mas você vai na igreja, você chega lá, você não tá lá, você não diz aleluia, você não fala um glória, você não se ajoelha, faz aquela entrega total a Deus, né? Você tá só marcando a presença, porque o importante é você comparecer, né? Isso é mais importante do que você ser uma pessoa verdadeira. Hoje em dia, você tem que ser falso, você tem que ser um fariseu, você tem que ser uma pessoa por fora, você tem que ir lá marcar presença, fazer tudo o que tem que ser mandado em reuniões, né? Então você tem que cumprir. Mas o que Deus fala é o quê? Você tem que ser uma pessoa verdadeira na sua fé. Aí é porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazer litígios e brigas. Quantas pessoas saem das igrejas? Muita gente. Vai fazer mal para os outros. Fica rondando os outros, igual umas coisas ruins mesmo. Fazendo mal, às vezes, para os próprios irmãos da igreja. Fazem mal mesmo, isso é uma realidade. Pessoas da igreja vai fazer mal para outros, sai da igreja vai fazer mal para outros. E outros não evangelizam, não fazem oração, vão cuidar do comércio da igreja, vão vender. Tudo bem, quer vender, fazer comércio, mas não evangeliza, não faz uma oração, não dá uma força, não cultiva o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para proporcionar um bem para o próximo. Cura, libertação, graça, né? A pessoa ficar com saúde. A presença da pessoa torna a pessoa cada vez pior, né? A pessoa se sente mal, fala, eu não me sinto mal quando aquela pessoa vem me visitar da igreja. Eu não me sinto bem. Tem gente que não se sente bem, porque a pessoa, ela não tá fazendo bem com a presença dela. É uma realidade. Então, fazer litígios e brigas, agressões impiedosas. Que coisa horrível. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja movido no céu. Claro que Deus não vai escutar, né, essas pessoas. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Então a pessoa se mortifica, depois ela vai fazer ruindade, né? Ela se considera melhor que os outros, vai julgar os outros, vai fazer ruindade, né? Vai fazer ruindade. Covardia. Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em um saco e sobre a cinza? Acaso chamas a isso jejum de agrado ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Então as pessoas querem fazer aquele jejum, né? Fazer aquelas caras piedosas. Mas está falando aqui, acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas. Desligar as amarras do jugo. Tornar livres os que estão detidos. Enfim, romper todo tipo de sujeição. É o que a gente tenta fazer nessa sociedade que manipuladora, né?
e que oprime as pessoas pelos sistemas, né, sociais que existem. Nós estamos quebrando essas cadeias injustas, esse jogo e proclamando a nossa liberdade, né, para a liberdade que Cristo nos libertou. E todo tipo de sujeição, então a gente não tem que se sujeitar a nada e a ninguém, só a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é repartir o pão com o faminto e acolher em casa os pobres e peregrinos. Tá difícil, né? Quem é que quer acolher o pobre na casa, né? Às vezes até os parentes pobres a pessoa não quer acolher. E não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Essas são as palavras do Senhor. Vamos então fazer, né, um jejum verdadeiro, que é quebrar toda essa opressão, esse sujeitamento que a sociedade faz de sujeitar as pessoas, esses esquemas que a sociedade tem para oprimir as pessoas, né? E esses laços que a sociedade faz para amarrar, né, as pessoas, né? E nós proclamamos a nossa liberdade de filhos de Deus e a nossa sujeição a nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa fé no Deus verdadeiro, né? Que não é dinheiro, não é comércio e não é uma boa vida, como todo mundo fala, né? Você tem que ter uma boa vida, um bom emprego. Nós temos que ter a nossa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.